Capitã Marvel tem seu lado bom e seu lado ruim, mas principalmente dá um gostinho do que a gente pode esperar dessa renovação do subgênero de heróis. Olá, quartsetorianos, tudo bom com vocês? Meu nome é Gabriel Erdi e hoje eu vou dar minha opinião sobre o que eu achei desse tão esperado Capitã Marvel. Pra quem ainda não assistiu, Capitã Marvel conta a história de Carol Danvers, uma mulher com superpoderes que tem uma missão, mas que acaba falhando e caindo aqui na Terra, e aí isso provoca alguns flashbacks que ela acaba lembrando de um momento da vida dela que ela não fazia ideia de ter passado, e isso gera alguns conflitos internos e outros conflitos externos, e também geram algumas cenas de ação cheio de efeitos especiais e bem loucos. Esse foi um excelente resumo para poder dizer que, apesar dos haters e apesar dos boicotes, o filme terminou com uma carga positiva, ou seja, tanto em questão de bilheteria quanto na questão da história em si. Na minha opinião, essa decisão de terem subvertido a ordem dos acontecimentos foi o melhor que eles poderiam ter feito dentro de um contexto limitado dos filmes comerciais, mas ao mesmo tempo também foi uma decisão bem arriscada, e eu vou explicar para vocês o porquê. Ao invés de contarem a história da super-heroína com começo, meio e fim, eles decidem seguir uma premissa bem mais interessante, na minha opinião, de que ela já tá no meio da vida dela, mas ela não se lembra do começo. E aí isso, ao longo do filme, conforme as memórias vão voltando, vai fortalecendo ela e auxiliando ela no seu conflito presente. E esse arquétipo é um arquétipo muito comum para personagens que têm amnésia, ou seja, o passado desses personagens fortalecem ele no futuro. Porém, é uma manobra extremamente arriscada, principalmente se tratando do subgênero de heróis. Mas por quê? Porque o público não está acostumado com isso. O público de super-heróis está acostumado com uma história linear, em que a gente primeiro conhece o personagem com calma, conhece a personalidade dele e então acontece um incidente incitante, como por exemplo uma picada de aranha, uma explosão de energias, uma experiência científica, alguma coisa do tipo que muda a vida desse personagem. Essa ordem proporciona aos espectadores que eles conheçam e se identifiquem com os heróis antes deles serem heróis, ou seja, quando eles eram pessoas normais, com fraquezas. Capitã Marvel, por sua vez, já começa em outro planeta com superpoderes e aparentemente seu conflito principal era controlar suas emoções. Eu até assoviei, vocês viram? Particularmente, eu adorei o filme porque, como vocês já devem saber, eu adoro histórias que têm conflitos internos, como foi, por exemplo, lá o caso de Ayo, aquela ficção científica da Netflix que todo mundo odiou, mas eu adorei. Ainda assim, mesmo eu gostando bastante do filme, eu consigo entender por que não foi uma decisão tão esperta, tendo o público-alvo que eles têm. Esse público tá acostumado com o conflito interno sendo secundário na história. O crescimento do Capitão América, do Homem de Ferro, de qualquer outro herói que seja, acontece enquanto eles batalham um conflito externo. E aí a gente vê Capitã Marvel chegando lá e subvertendo o gênero completamente, colocando o conflito interno dela como catalisador, ou seja, provocador do conflito externo e ajudando ela nessa solução. Então é uma coisa bem original, mas também bem arriscada. Eu ouso dizer que talvez seja uma nova tendência essa apresentação do conflito interno como motivador da trama, ainda mais se tratando de um contexto em que a gente tem algumas pautas a serem discutidas, como machismo, protagonismo feminino, então tudo isso se alinha, as ideias se alinham e eu acho que os próximos filmes talvez sigam um pouco essa linha. Dito isso, fica muito claro entender por que o filme está dividindo os públicos, afinal as pessoas que estão chegando com a expectativa de ver um filme de herói padrão não tá encontrando isso. O conflito interno aqui pode ser a causa principal de tantas pessoas estarem falando que ela não é tão carismática assim, afinal ela já começa lutando, a gente tem flashbacks que são super intensos, não tem aquela pausa, aquele respiro pra gente conhecer melhor ela. A maioria das pessoas que estão gostando do filme são pessoas que compreendem esse discurso principal de que você é melhor do que o que as pessoas dizem. E isso também faz a gente perceber que o público-alvo foram as mulheres, porque essa frase é algo muito pertinente para o contexto atual. Finalizando então, na minha opinião, foi um bom filme, gostei da história, quero ver mais, e ao mesmo tempo também senti que faltou um pouco de pausa para respiro, para a gente conhecer melhor quem é Carol Danvers, qual que é a sua personalidade, mas mesmo assim isso é uma coisa boa, porque deixou um gostinho de quero mais. Nas questões técnicas eu achei a montagem muito corrida, a fotografia muito escura, e a trilha musical achei que não colou muito com a atmosfera que eles estavam tentando passar. Enfim, é um filme com um lado bom, um lado ruim, serviu o propósito de apresentar quem é a Capitã Marvel e também abrir um pouco um espaço pra gente explorar esse subgênero de heróis de uma forma um pouco diferente. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, não deixa de clicar no like, se inscrever, ativar a notificação pra receber o vídeo toda vez que eu postar e também dar uma olhadinha na nossa página do Apoia-se, clicando aqui em cima pra poder ver como você pode apoiar o canal e ajudar a gente a continuar produzindo vídeos. Eu vejo vocês no próximo episódio.